Hoje nós estamos no 53º dia da exposição Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos trabalhar esse tema, a insondável riqueza de Cristo. Efésios, capítulo de número 3, o versículo é o de número 8. Diz assim: Emoi to elachestotero panton, ton hagion edorthe, reharis aute eistois ephenesin evangelisethai, ton anexirniaston pluton torristo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você viu que eu não li assim por meio do evangelho, porque no original não está esse por meio, por isso que eu já li direto. Entre os gentios, o evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Tá certo? É isso mesmo. Pode se assentar, glorificando sempre o nome do Senhor. Há uma grande ênfase de Paulo em dizer o que ele é no reino e o que o mesmo faz, ele deve tudo à graça de Deus que estava sobre ele. O apóstolo não vê em si mesmo méritos, mas ele fica maravilhado com a graça de Cristo, que pode transformar o mais vil pecador em um instrumento de louvor e de glória ao nome do Senhor Deus. E isso ele vê em sua própria vida. Você vê que Paulo, tudo que ele fala, tanto que Deus fez na vida dele, o que faz por meio da vida dele, instrumentalidade, ele coloca isso como o favor de Deus imerecido sobre sua vida, ao qual nós chamamos de graça. De fato, o que eu sou e o que eu faço, eu devo à graça de Deus e nada mais. Nisso não há mérito no homem, porque tudo de fato vem do nosso Deus. Agora o apóstolo ele vai dizer: a mim, o mínimo de todos os santos. Santos aqui é uma referência a todos os cristãos. A palavra santo significa separado, ou um povo consagrado, assim por diante. Assim somos nós, um povo separado para Deus, uso exclusivo dele. Somos consagrados, porque a unção de Deus está sobre nós. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, a mim o mínimo, ele se considera aqui, ele está se considerando um mínimo entre todos os irmãos. Antes de eu explicar isso aqui, a palavra mínimo aí no original significa menor do que o mais baixo, menos do que o menor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, dentre os menores, Paulo se considerava um menor ainda. E isso não é uma falsa humildade. Você pode ver em 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo vai dizer: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. E ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala que ele é o principal dos pecadores, por causa dessa situação do passado dele. Então ele se considerava indigno. Então ele está dizendo aqui, não com falsa humildade, de maneira nenhuma, ele está dizendo que ele se considera, presta atenção, dentre os irmãos, existe aqui aqueles que ele está falando, os menores dentre eles, e dentre os menores ele está dizendo, eu sou menor do que o menor. É isso. Olha só, essa é a consideração que ele tem de si mesmo. Então, quando se falava de Paulo, o que você se considera? O menor dos menores. Então, dentre os menores, eu sou ainda o mínimo deles. Essa era a consideração que ele tinha de si próprio. Então, veja, mesmo a envergadura espiritual que este homem tinha, você jamais vai ver ele se vangloriar em si mesmo. E você pode ver em 1 Coríntios 15, 10, ele vai dizer que ele trabalhou mais que os outros apóstolos, ele se dedicou mais em jejum, em oração. Só que mesmo assim, presta atenção, ele vai dizer, não fui eu, ele está dando créditos a Deus, ele está dizendo, foi a graça de Deus que operou em mim, então não tenho que me vangloriar. Então ele está dizendo, então dentro disso, eu me considero,
porque eu não era nem digno de ser crente, e muito menos ser um pregador do evangelho, e muito menos ser um apóstolo, comissionado direto por Cristo. Mas ele fez isso na minha vida, mas mesmo assim eu me considero o menor dos menores. Agora perceba isso aqui, existe aqui dois motivos que eu quero citar aqui, dois motivos porque ele tinha essa consideração de si próprio. Primeiro motivo, eu acredito que esse é o mais forte. A pessoa que está em íntima comunhão com Deus, reconhece a sua pequenez. Vou repetir isso aqui. A pessoa que está em íntima comunhão com Deus, ela vai reconhecer a sua pequenez. Por exemplo, em Gênesis 18, 27, Abraão estava diante do Deus Todo-Poderoso. Deus se manifestou para ele. E ali ele começou a interceder por Sodoma e Gomorra, no caso por causa do seu sobrinho Ló. Começou a interceder ali para que Deus viesse salvar o seu sobrinho e a família do seu sobrinho Ló. E Abraão, olha como Abraão se dirige ao Senhor. Ele fala assim, ó: eu sou pó e cinza. Então veja, olha a consideração que Abraão tem diante de Deus. Olha como que ele se vê. Ele se vê como apenas um pó e cinza. Ele é chamado de amigo de Deus. Amigo já está dizendo tudo, é alguém muito próximo, é alguém muito íntimo. Só que ele está dizendo, quando ele contempla o Senhor, ele fala: eu sou pó e sou cinza. Quer ver uma outra situação aqui? Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Olha que antes disso, a Bíblia diz que não havia homem na terra como Jó, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então presta atenção, naquela época Jó era o homem que tinha mais intimidade com Deus, mediante a Bíblia. Naquela época era o homem que tinha mais comunhão, mais intimidade com Deus. Mas chega no capítulo 42, o que ele fala? Eu antes ouvia falar de ti. Presta atenção, o homem que tudo nos dá a entender que mais intimidade tinha com Deus na terra, na época, está dizendo: eu só ouvia falar do Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Aí ele diz no versículo 6, ele diz assim, ó: por isso, ele vai dizer, né? Por isso eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Sabe o que é abominar? Abominar ali que ele usa é uma pessoa vil. Então Jó está dizendo: diante do Senhor eu me considero uma pessoa vil, eu me considero uma pessoa, enfim, ele se diminui de tal maneira, porque esta é a situação que alguém se encontra quando contempla o verdadeiro Deus. Quer saber se alguém está perto de Deus? Vê a consideração que ele tem de si mesmo. Uma pessoa que conhece a Deus nunca será arrogante. Eu até adiantei isso aqui, mas vamos lá. Escute, esta é a marca de quem conhece a Deus, é a humildade, não o orgulho, a arrogância. Quer saber se alguém conhece a Deus? Veja a consideração que ele tem de si próprio. Se alguém bate no peito e fala: eu posso, eu sou, esse aí está mais longe do que nunca do Senhor. Mas aquele que reconhece de fato as suas limitações, aquele que diz: sem Deus eu não faço nada, sem a graça de Deus eu não vou a algum lugar, pode saber que esse aí está bem próximo do Deus Todo-Poderoso. Escute, esta é a causa de Moisés não saber que a pele do seu rosto resplandecia. Está escrito isso em Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. O texto vai dizer que Moisés falava face a face com o Senhor, e ele recebia as revelações acerca do tabernáculo, da lei de Deus, ele recebia no monte. E o texto vai dizer que quando ele saía do monte e descia para falar com o povo, ele não sabia, mas a face dele estava resplandecendo. Aí o povo via e falava um para o outro: ó, a face de Moisés está brilhando. Não era ele mesmo que falava: eu vivo na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou um homem de intimidade com Deus. Ele não falava nada disso. É o povo que via, era o povo que analisava, porque quem é não precisa mostrar que é, as pessoas dizem. As pessoas dão testemunho.
Então escute isso aqui, ele, presta atenção, ele era e não sabia quem era, porque o texto é claro lá, 34, 29, eu repito o versículo de Êxodo, e o texto vai dizer, ele não sabia que a sua face estava brilhando a glória de Deus, de tal maneira, irmão, que às vezes ele chegava ali no meio do povo, e o povo falava, ô Moisés, coloca um pano aí que o seu rosto está brilhando muito. Você entende, aleluia, que isso aqui é uma aplicação agora, tá? Você entende que em alguns lugares que você chega, você incomoda? É porque você está vindo da comunhão. E tem alguém que não está suportando essa luz que está irradiando na tua face. Meu Deus. Então perceba, ele não sabia que de fato estava acontecendo aquilo com ele, porque esta é a marca de uma pessoa que conhece a Deus. Ele vai, irmão, toda pessoa que se aproximou de Deus, ele viu as suas misérias. Quer ver Isaías? Ai de mim que sou homem pecador. Pedro, Lucas capítulo 5, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Depois a pescaria, todas as pessoas que têm um encontro pessoal com Deus, vê a sua realidade. Vê a realidade do homem caído. Então perceba isso, irmão, você nunca vai ver um homem que está perto de Deus ser arrogante. A partir do momento que você vê uma pessoa arrogante, você pode ter certeza, um dia ele pode estar na presença de Deus, hoje já não está mais. Porque a pessoa, quanto mais próxima de Deus ela tiver, mais ela vai reconhecer que é fraca, falha e dependente do Senhor. Segundo motivo, porque Paulo se considerava o menor dos menores, por causa dos valores do reino. Por quê, irmão? Por causa dos valores do reino. Porque o reino tem os valores. Qual que é os valores do mundo? Por exemplo, para você entender o que eu quero dizer. O valor do mundo é isso aqui. Aqui no mundo, vale quem tem. Se você tem um nome, se você tem uma posição, se você tem status, se você tem recursos, então você é. Agora, se você não tem nada disso, para o mundo você não é. O mundo só te considera se você tem fama, se você tem dinheiro. Se você não tem isso, o mundo não te reconhece. Então, esse é o valor do mundo, tá certo? Para que você seja, você tem que ter. Agora, veja, os valores do reino são totalmente diferentes. Por exemplo, no reino de Deus, quem é fraco é forte. No reino de Deus, quem chora é feliz. No reino de Deus, quem perde, ganha. Ah, fala alguma coisa aí. Esses são os valores do reino. Agora percebe isso aqui. Mateus capítulo 20, esse texto eu vou ler. Versículo 25 ao 27. Jesus falou. Olha só o que Jesus disse. Então Jesus chamou-os para junto de si, os apóstolos. E disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, príncipe aqui vem de primeiro, que são chefes, tá? Dos gentios. Gentios aqui são as pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus. São esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ó? O valor do mundo é esse. Quem que é o maioral? É aquele que manda. Quem é o maioral? É aquele que está por cima. É aquele que domina sobre outras pessoas. É aquele que é obedecido por outras pessoas. Esse é o maior. Esse é o valor do mundo. Agora veja os valores do reino. Veja isso. Não será assim, disse Jesus, entre vocês, os meus discípulos. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer esse grande, que seja o vosso serviçal. Aqui é diáconos. É a palavra de onde se origina, tenho falado isso aqui, de onde se origina a palavra diáconos e diaconisas, que fala de servir. Para isso foi levantado um diácono, para servir. E não só um diácono, toda a igreja é levantada como diácono. A igreja é diaconal. A igreja é diaconal. Agora escute, ele está dizendo que quem que é o grande no reino de Deus? É quem é diácono. E quem é que serve? É quem é que serve, está à disposição para servir. Então presta atenção, no mundo, quem que é o grande? Quem manda. Mas no reino, quem que é grande? Quem serve. Versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso. Aqui servo não é a mesma, por isso que o original faz diferença.
Ali servo agora aqui não é diáconos, aqui é doulos. Sabe o que significa doulos? Escravo. Quem que é o escravo? É o servo do diácono. Presta atenção. Dentre o servo tem o servo do servo. Ou seja, é um servo, é uma posição, tá certo, de serviço. Agora presta atenção. Dentre ainda o servo tem do servo tem abaixo dele ainda, ou seja, é o ajudante do ajudante. É o que eu venho batendo na tecla aqui. Agora percebe isso aqui, que coisa tremenda aqui, porque o apóstolo Paulo se achava o menor de todos. Por que ele tinha essa consideração por si mesmo? E essa palavra doulos aqui, que eu já falei que é escravo, significa dedicado ao próximo. Então quem que é o primeiro? Aquele que é dedicado ao próximo. Então, esses são os valores do reino. Eu tenho que aprender a ética do reino a qual pertence. Você pertence a qual reino? O reino de Satanás desse mundo? Ou você pertence ao reino de Deus? No reino de Satanás, aleluia, no reino deste mundo, aleluia, quem é o maioral? É aquele que manda, é aquele que faz e acontece. Mas no reino de Deus o valor é diferente. Aqui o maior é quem trabalha, o maior é quem se dedica a servir a igreja e a Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Para Samantecovasnaia. Então Paulo, escute, Paulo considerava os servos dos servos. Servos dos servos. Que Deus possa fazer uma obra como essa em nossas vidas. Que nós possamos de fato ter essa dedicação em servir. Irmão, Deus tem coisa com o mínimo. Tem muita gente que despreza o mínimo, não é verdade? Só que Deus gosta do mínimo. Diga para mim, diga por quê? Porque é no mínimo que Deus revela a glória. Não pegaram essa. Vamos lá, 1 Samuel 16. O Samuel viu na casa de Jessé, primeiro quem viu? Um homem robusto. Estou resumindo, tá? Um homem robusto, belo, forte, cheio de pompa. O que ele falou? Tá aí, esse é o rei de Israel. Deus falou, não, esse aí está muito pomposo. Passa um, passa dois, passa três, você conhece a história. Aí o Samuel ficou meio em parafuso e falou, pera lá, não tem mais nenhum jovem aqui não? Ele falou, falta quem? Deus tem obra com esses. Ainda falta o menor. Manda chamar o menor, porque é no menor que Deus vai revelar a sua glória. É no menor que Deus revela a glória, tá vendo? E por que é no menor que Deus revela a sua glória? Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para aquela pessoa e vão dizer, verdadeiramente ele só está ali por uma obra de Deus. Ele por ele mesmo, ele não poderia, ele não tinha condição de estar ali. Por que ele está ali? Por causa de Deus. Agora entende porque o Gideão tinha 32 mil soldados, só sobrou 300? Porque a glória seria de Deus. Então Deus, presta atenção, Deus ele trabalha com o menor. Por quê? Porque no reino de Deus o menor é o maior, o pequeno é o grande. Esse é o valor do reino, ou os valores do reino, tá certo? Então por isso que ele se considerava assim, ser o menor. Agora o texto vai dizer, parte B do versículo 8, o texto vai dizer, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, olha que coisa linda, anunciar entre os gentios o evangelho. Então vamos lá, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho. A palavra dada, dada significa dar, suprir, fornecer as coisas necessárias. É uma palavra que ele usa muito nas suas cartas. Então eu entendo que pela graça de Deus, ou seja, o seu favor imerecido, nós somos supridos espiritualmente. E o Senhor nos fornece as coisas necessárias para fazer a sua obra. Então presta atenção. Ele está dizendo, a mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça. Ele falou, eu só tenho condição de pregar o evangelho porque foi-me dado. Deus me deu o quê? Por graça. Eu não merecia, mas é graça.
É por isso que o crente está na posição que Deus colocou, não é porque merece, é por graça. Ah, mas por que ele está lá? Graça. Mas por que é graça? Tudo é graça. Agora veja, ele falou, foi-me dado, ou seja, Deus supriu o apóstolo espiritualmente. Deus lhe deu condições espirituais. Deus forneceu para ele o que era necessário para que ele viesse a fazer a obra. Agora que eu vou falar aqui tem uma profundidade tremenda, tá certo? Nós temos que entender que toda a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu aprendi com esse versículo que eu vou ler com vocês, que se não fosse Deus, eu não teria capacidade nem de pensar. Está escrito isso no capítulo 3 de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, olha só. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Sabe o que Paulo está dizendo? Se não fosse Deus, eu não teria capacidade nem de pensar. Então ele está atribuindo a capacidade de pensar e entender, é claro, compreender a mensagem da salvação, ele está dando essa capacidade a Deus. Então se Deus não me der um entendimento, eu não consigo. Vem comigo, ó. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas olha lá, leia comigo isso, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui tem uma profundidade nessa palavra, tá certo? A palavra capacidade significa habilidade ou competência para se fazer algo. E essa palavra vender, olha só que coisa linda, essa palavra vender, que é ek no grego, significa de dentro de. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a origem da minha capacidade é do próprio Deus. Ou seja, presta atenção, vem de dentro de Deus. Paulo está falando, a minha capacidade vem de dentro do próprio Deus. Aí isso abriu um leque de entendimento que eu fiquei maravilhado hoje quando eu estudava esta palavra. Por quê? Todo ser humano tem uma capacidade natural que vem de Deus. E da onde essa capacidade natural se manifestou? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois que Deus formou o homem do pó da terra, o que ele fez? Soprou. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. A partir do momento, olha, presta atenção. Deus assoprou. Assoprar vem da onde? De dentro. Então presta atenção. Por que o ser humano tem capacidade para criar? O ser humano não cria? Olha aqui, isso aqui é uma criação, filho. Essa construção é uma criação. O ser humano não criou instrumentos, isso aqui foi criado, ó. Isso aqui não existia, foi criado. Por que o homem tem condição de criar isso? Presta atenção, além de criar o instrumento, o homem criou a harmonia. Ele cria o instrumento, ele cria a harmonia, ou seja, tudo isso vem de quem? Eu estou dando um exemplo. Então, quando Deus soprou sobre o homem, soprou, e ele foi feito alma vivente, dentro desse sopro, Deus falou, eu coloco a minha capacidade em você. Aleluia. Então, naturalmente, todo ser humano tem capacidade, só que uns usam a capacidade para fazer o mal. Tem pessoa que trama a maldade, só que a capacidade de a pessoa criar vem de Deus, não de fazer mal. Mas as pessoas usam a sua capacidade para fazer mal. Por exemplo, tem pessoa que faz estratégias malignas. Ou seja, a capacidade da pessoa fazer, entende? Da pessoa arquitetar, vem de Deus. Mas aí as pessoas caídas, o ser humano caído, usa para fazer coisas ruins, tá certo? Mas perceba, olha a capacidade, irmão, que Deus deu para o homem. Imagine aqui comigo, como que pode um avião... Quantas toneladas tem um avião, meu amado? Chamo os irmãos que viveram no tempo, chama o Moisés lá, fala para ele dar uma volta hoje aqui no futuro. Ele vai olhar esse avião, ele vai falar, você está maluco. Ele vai ficar maravilhado. Se você colocar esses irmãos do passado para vir hoje aqui, ver você de um lado do outro falando de telefone, vídeo chamada, eles vão ficar malucos. Ele vai falar, o que é isso aqui, meu? Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para o homem. Agora, presta atenção, aqui vai aprofundar. Então, quando Deus soprou, ou seja, o homem recebeu a capacidade
Então nós temos a capacidade, naturalmente, todo ser humano tem a capacidade de Deus. É por isso que existem os dons naturais, é a capacidade de Deus. Agora Cristo, por isso que Paulo fala, essa graça foi me dada, presta atenção. Agora Cristo nos deu a nova vida. Cristo nos deu a nova vida. Esse texto abre aí, não estava aí, mas eu vou ler com os irmãos. Presta atenção. Agora Cristo, Ele nos deu uma nova vida. Nós somos uma nova criação de ordem espiritual. E quando isso aconteceu? João capítulo 20, versículo 20. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele pegou, e o texto diz isso aqui, ó, e dizendo isso, 22, perdão. E Jesus pegou e soprou, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Presta atenção, no começo da criação, quando ali estava o homem, tá certo? Só o boneco, aí Deus foi e soprou sobre a sua narina, o homem foi feito alma vivente, e ele já recebeu a capacidade de Deus, capacidade para governar, capacidade para fazer muitas coisas. Agora, veja, na nova criação em Cristo, o Senhor Jesus assoprou o quê? Sobre nós, Ele ortogou sobre nós o Espírito Santo. O que é isso? É a nova vida de Deus, o Espírito de Deus habitando em nós. E agora o que isso significa? Assim como na criação natural, o homem recebe a capacitação natural, agora na nova criação espiritual, o homem recebe a capacitação espiritual. Aleluia! Então a nova vida em Cristo, que agora é manifesta pela habitação do Espírito Santo, faz com que eu receba a capacitação espiritual de Deus. Então Deus confere a mim na sua capacidade. Então toda capacidade espiritual vem do meu relacionamento com o Espírito Santo. A partir do momento que entreguei a vida para Cristo, levantei as minhas mãos e disse: eu reconheço a Ti, Senhor, como meu único, suficiente Salvador. Espírito Santo veio e fez morada, entrou em mim, entrou em você, e que nunca mais vai sair de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E junto com esta habitação do Espírito, o Espírito Santo ministra em nós a capacidade. Para quê? Para ser santo. Ou você acha que você é santo porque você é capaz? Não, essa capacidade vem de quem? Do Espírito. A capacidade para profetizar vem de quem? Do Espírito. A capacidade para pregar, para louvar, vem de quem? É do Espírito. Aleluia. Aí que eu estou dizendo, eu não estou falando para simplesmente cantar, estou falando capacidade para louvar, porque cantar, o cantor mundano canta com a capacidade natural. Agora louvar, só quem recebeu a nova vida. Só quem recebeu. Então Paulo está dizendo que foi me dada. Então Deus nos supriu. Escute isso aqui, irmão. Nós somos supridos. Não tem desculpa para nós não fazermos a obra de Deus. Nós somos supridos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacitou espiritualmente. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós possamos falar de Jesus, falar do Evangelho do Senhor, tá certo? Agora ele diz de anunciar o Evangelho. Essa palavra aqui, no caso, no original, é uma palavra só, tá? Evangelizo, que significa, essa palavra aí, no caso evangelho, ou anunciar, que no original já disse, é o mesmo, significa anunciar a boa notícia, trazer boas novas, proclamar publicamente em voz alta. É alguém que traz a mensagem da vitória. Antigamente, escute, ia dois reinos ter um confronto. E aí, um reino ia e vencia outro. Aí o que a pessoa fazia? O mensageiro saía do meio da guerra e ia trazendo publicamente a mensagem. Ele ia gritando: fomos vencedores, fomos vencedores, fomos vencedores, tivemos vitória. E ele saía gritando nos quatro cantos. Não entenderam, né? Então o que é o Evangelho? O Evangelho é isso, presta atenção. O ser humano estava dominado pela carne.
O ser humano era prisioneiro de Satanás. O ser humano estava condenado à morte eterna. Mas foi Cristo, venceu o pecado. Foi Cristo, venceu Satanás e os demônios. Foi Cristo e venceu a própria morte. Porque a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, ele tomou o seu corpo de volta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, senti graça aqui, hein? Então agora, presta atenção, quem saiu vitorioso dessa guerra? Quem? Cristo. Quem que venceu? Jesus venceu, irmão, todos os inimigos. E agora o que nós fazemos? Nós saímos proclamando. Cristo venceu a carne, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a própria morte. O que é isso? Evangelho. Então nós temos que proclamar. Então no caso aqui, evangelizo significa isso, é proclamar, anunciar esta mensagem de vitória. Agora, então, ou seja, Cristo nos trouxe salvação. Eu vou repetir isso aqui para frisar bem aí para os irmãos. Quando Jesus ele vence a carne, o que é isso? Jesus venceu o poder do pecado. Lembra que Paulo falou? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço. Aí ele falou: já que eu não faço o que não quero, o que ele está querendo dizer? Já não sou eu, o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo que eu sou escravo. Então Cristo me libertou dessa escravidão. Outra, Satanás, ele tinha o domínio sobre os seres humanos. É por isso que Jesus falou: se eu expulso o demônio, é chegado o quê? O reino. O que é o reino? É o governo de Deus, ou seja, quem está no controle não é o inimigo. É o rei que está no controle, é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o ser humano, quando morria, sem a fé, sem Deus, sem Cristo, para onde que ele vai? Para a condenação do inferno. Posteriormente, primeiro ele vai para o lugar de tormento, e depois futuramente ele vai de fato para o Guiena, que é o lago de fogo e enxofre, ou como se traduz o inferno. Então presta atenção, Cristo ele nos livra, ele nos livra tanto da carne, do poder da carne, ele nos livra do domínio de Satanás, e ele nos livra da condenação eterna. O que é isso? É a salvação, filho. Então quando eu pego e anuncio o evangelho, eu estou trazendo essa notícia. Tem que sair aí fora e gritar nos quatro cantos. Você não precisa estar sob o domínio desse cigarro, dessa cachaça, dessa pornografia. Cristo já venceu a carne. Você não precisa estar escravizado pelo medo, porque Cristo já venceu a morte. Você não precisa ceder às tentações de Satanás, porque Cristo venceu. Aí a gente fala o quê? Seja salvo. Isso é evangelho, tá, gente? Agora, vamos aqui tratar de uma forma bem clara. Aqui, um texto bíblico que mostra tudo isso que eu estou falando para vocês, tá certo? Esse texto que eu vou usar, ele está em Atos capítulo 8, do versículo 4 ao 17. Eu vou resumir para não ler todo o texto. O texto vai dizer que Filipe, ele pega e vai para Samaria. Ele está em Jerusalém, desce depois da perseguição contra a igreja, oriunda de Saulo de Tarso, que não tinha se convertido ainda. E por causa dessa perseguição, a Bíblia diz que muitos irmãos foram para outras cidades dispersos e passaram a pregar o evangelho. E Filipe, o texto vai dizer, capítulo 8 de Atos, versículo 4, e ele anunciava a palavra ali anunciava, a palavra justamente evangelizo, é a mesma palavra aqui que Paulo usa. Então olha lá, aos que andavam dispersos e por toda parte anunciando a palavra. Aí ele usa a palavra sinônima no versículo 5, que ele vai dizer que ele anunciava a Cristo. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregar a palavra, pregar o evangelho e pregar a Cristo é o quê? É a mesma coisa, são sinônimos, tá certo? Porque Cristo é o evangelho, Cristo é a palavra, tá certo? É a mesma coisa. Agora perceba, esta cidade aqui era dominada, agora eu estou te falando que é evangelho, de uma forma clara, estou usando um exemplo bíblico aqui para falar para vocês o que é pregar o evangelho. Há aqui nessa cidade um domínio do inimigo. Coloca o versículo 9. Olha o domínio que havia do inimigo nessa cidade, porque essa cidade de Samaria aqui estava tomada, e eu vou ler o texto. E estava ali um certo homem chamado Simão,
que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido, guarda essa palavra, a gente de Samaria, dizendo que ele era uma grande personagem, ou um grande vulto, tá certo? Agora, olha só que coisa aqui tremenda que esse texto aqui nos ensina. Essa cidade de Samaria, presta atenção, eles eram iludidos, porque ali naquela cidade havia um homem que trabalhava com artes mágicas. A palavra iludido no original aí, que é existeme, significa confundir, deixar espantado. Aquele homem, ele fazia umas mágicas lá, que deixava o povo espantado, aterrorizado. Não me pergunte que tipo de mágica ele fazia, que o texto não especifica, mas era mágica. Só que o que me chama a atenção, presta atenção, que esse povo aqui estava tomado, porque havia demônios agindo naquela cidade, e outra, havia o quê? A manifestação das obras da carne. Por que, pastor, a manifestação da obra da carne? Porque feitiçaria é o quê? Obra da carne. Gálatas 5,19, a Bíblia diz: idolatria e feitiçaria é obra da carne. Então havia uma dominação de Satanás. E por que eu sei? Porque no versículo 7 a Bíblia diz que Filipe expulsava muitos demônios. Então aquele povo, presta atenção, olha que coisa que fantástica aqui o que é o Evangelho. Então havia um domínio de Satanás em Samaria, de tal maneira que o povo praticava as obras da carne, tá certo? E o povo vivia entrevado, o povo vivia em tristeza. Só que detalhe, o povo estava espantado com aquilo que eles viam, eles ficavam maravilhados, né? No sentido de ver aquelas mágicas, mas detalhe, nunca mudava de vida. Estava um povo confundido, endemoniado e carnal. Agora, quando Filipe começou a pregar a palavra de Deus, o que aconteceu, irmão? Filipe chegou e pregou o que? O Evangelho. O que Filipe começou a falar? Filipe começou a dizer assim, ó: Cristo quebrou o poder da carne, destruiu o poder do pecado, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a morte. Começou a pregar o Evangelho. Olha lá o resultado da pregação do Evangelho de Jesus aqui através da vida de Filipe. Primeiro, artes mágicas, o poder das trevas não muda a vida de ninguém. Não muda, é por isso que Paulo chama o poder das trevas de poder da mentira. Eles viam coisas espantosas, mas continuavam em trevas. Não havia mudança de vida, não havia transformação. Mas quando Filipe chegou pregando o Evangelho, veja, quando Filipe anunciou o Evangelho, olha o que houve nessa cidade. Primeiro, olha o que houve. Atos 8,6, olha o que houve nessa cidade. Primeira coisa que houve nessa cidade, vou ler o texto. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, primeira coisa que havia na pregação do Evangelho, prestavam atenção na pregação. E o que é prestar atenção aqui na pregação? A palavra prestar atenção, meu querido, sabe o que significa? Mudar a mente para dar atenção devida. Então, ou seja, o povo ele estava enfeitiçado, porque ilusão é estar enfeitiçado. Aquelas artes mágicas deixavam o povo enfeitiçado. Só que quando eles começam a ouvir a pregação do Evangelho, a mente deles muda. Estava acontecendo uma mudança de mente, de tal maneira que eles paravam e começavam a dar atenção para obedecer o Evangelho. Então tinha o quê? Atenção à palavra de Deus, ou seja, a atenção do povo está na palavra, no Evangelho, e esta é a causa do povo ter uma mudança de mente, transformação. A única maneira de o povo ser transformado, ter a mente transformada, é através do poder da palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Segunda coisa que tinha naquela cidade, na pregação do Evangelho, leia comigo o versículo 7, olha lá que lindo, hein? Olha o que tinha. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando a pregação do Evangelho é manifesta, o que tem? Libertação e tem cura. Havia não só uma mudança de mente, mas havia libertação. E você sabe que a libertação tem de duas maneiras. Por exemplo, existem pessoas que
ficam possessas. De fato, o demônio entra na pessoa e está dominando essa pessoa. Mas existem pessoas que não estão possessas. Existem pessoas que estão sob o domínio do inimigo, no sentido do quê? De opressão, não no domínio, perdão. A possessão é domínio, mas agora existe a opressão. Qual que é o domínio? Marcos capítulo 5, o gadareno era dominado por Satanás. Agora o texto vai dizer em Lucas 13, 16, vai dizer que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E Jesus, quando curou ela daquela enfermidade, falou: essa mulher está livre das garras de Satanás. Mas só que Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão, ou seja, uma filha da fé. E crente pode ficar endemoniado? Nunca, jamais. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas por que o texto diz que aquela mulher ela ficou enferma por causa de uma ação do inimigo? Opressão. Então, crente, se ele se deixar levar pela opressão, ele pode ficar encurvado. Eu falo que de ontem, eu vou falar aqui que Deus permitiu, eu falo de quarta, eu vim aqui para a tarde da bênção me arrastando, e Deus sabe, uma opressão muito grande, hein? Vim me arrastando, e ainda tinha compromisso para pregar à noite. Eu falei: e agora? E eu falei: tem que desmarcar e colocar um dos pastores para ir no meu lugar. Eu falei: o quê? Eu não sei como, eu estou falando diante do meu Criador aqui, eu não sei nem como eu fui, nem como eu cheguei. Sei que eu cheguei lá, consegui pregar, passei, coloquei uma oração do lado ali, fui clamando do jeito que deu na madrugada. Olha como eu acordei. Quem me viu ontem, que só minha esposa sabe, olha, não pode imaginar como que eu estou aqui hoje. O que é isso? Não me rendi à opressão do adversário, não me rendi à situação da vida, ou seja, tem que guerrear, tem que lutar, tem que ir para cima. Há pessoas que não, tem coisa que é patológica, normal, coisa nos ares, isso é normal, acontece. Mas existem pessoas que pensam: ela estava tudo bem, só foi eu começar a ouvir notícia, está isso, está aquilo, ela fala: ai, estou mal. Isso é opressão. Isso é opressão, o inimigo usa. Eu estou falando que tem coisa que é normal, irmão, é da vida. Enquanto a gente estiver aqui na terra, é normal. Mas estou falando, tem coisa que a pessoa, irmão, está acontecendo lá na China, ouviu falar, ele já, nossa, olha isso aqui, ó. É por isso que eu estava sentindo isso aqui, ó. No inimigo já começa a oprimir. Sai para lá, opressão. Levanta a mão, porque eu estou profetizando. Toda a opressão do adversário contra a tua vida, contra a tua família, seja desfeito pelo poder da palavra. Xanaracamácia pereclemeseia para xereclamasaio. Elebarase que elementre calabaio tercanai, elebacanda rabachande comanai. Deus está quebrando laços, Deus está desfazendo embaraços, Deus está quebrando toda a opressão das trevas. Olha aí, quem está sentindo essa unção aqui, ó? Quem está sentindo essa graça? Há uma unção de Deus aqui, hein? Há uma unção de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora a Bíblia diz: não só havia libertação, havia o que? Cura. Coxos e paralíticos sendo curados. Sabe o que eu entendo? É Jesus que dá saúde. Essa palavra está em Atos capítulo 9, versículo 34. Enéas estava enfermo e Pedro chegou na casa de Enéas. A palavra que Pedro deu foi essa, e disse Pedro: Enéas, Jesus o Cristo, Ele te dá saúde. Uma mão é pouca para receber o que eu vou entregar aqui nesta noite. É Jesus que cuida da tua saúde, e é Jesus que te dá saúde. Ele salva a tua alma, Ele renova o teu espírito, mas Ele também cura o teu corpo. Receba agora saúde no teu físico. Dores, males desapareçam agora no poder do nome. Chamasse Kamassai.
Ebasidera bashere me clama, alacantara bashere me cantarádia. Essa dor não vai resistir o poder do nome. Esse problema não vai resistir o poder do nome. Não importa se é desgaste da vida, não importa se é problema espiritual, Jesus te dá saúde. Saúde. Alava súpria. Anácia. Glória a Deus. Então ele nos dá saúde. Agora, o que mais? O que a pregação do Evangelho fazia? Olha lá. Atos capítulo 8, versículo 8. Atos 8, 8. Olha lá. E havia grande alegria naquela cidade. A palavra alegria aí, meus irmãos, sabe o que significa? É a causa da alegria, que é a satisfação. Ou seja, aquele povo antes, presta atenção, tinha um camarada fazendo umas magias doidas lá. Só que o povo se sentia o quê? Vazio. Porque o povo não tinha satisfação. Porque a única maneira de ser satisfeito é com a alegria da salvação. Então escute isso aqui. A alegria da salvação é ser satisfeito em Deus, ou seja, somente Deus pode nos satisfazer. Você sabe que as coisas aqui na terra não satisfazem. Por exemplo, hoje você pode comprar um carro novo, diga amém aí. Aí você compra um carro novo, passa daqui 5 anos, o que esse carro vai ser? E aí o que você vai ter que fazer? Comprar novo. Agora, quando você recebe Deus na sua vida, você não precisa de um Deus novo. Por quê? Porque Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. Porque as coisas da terra são passageiras e Deus é permanente. Por isso que a nossa alegria não pode estar em coisas. A nossa alegria está em uma pessoa. A nossa alegria está em Cristo. Então veja o que o Evangelho faz nessa cidade. Muda a mente, liberta, cura, traz satisfação, que é a alegria da salvação. E o que mais, para encerrar, versículo 12 e o 17, não precisa abrir não, eu só vou citar. No versículo 12, o texto vai dizer que o povo descia as águas do batismo. Em arrependimento dos seus pecados, descia as águas do batismo. E no versículo 17 vai dizer que Pedro e João colocaram a mão sobre os samaritanos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então veja, esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então na pregação do Evangelho do Senhor, há mudança de mente, a libertação, a cura, a não simplesmente alegria, é uma grande alegria. E ao que? Ó irmão, olha só, cumprimento da palavra, nova vida, que é o batismo nas águas, e o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Vamos para a parte final, agora do versículo, parte C. Vou ler todo o versículo de novo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o Evangelho. Olha lá, o Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou insondáveis, que é sinônimo essa palavra, tá? A palavra incompreensível, insondável, aí é uma palavra bonita de se falar. Anexirniastos. Não vou falar para você falar comigo não, porque trava a língua. Tinha que falar umas 50 vezes para aprender essa palavra. Essa palavra incompreensível significa fora do campo de busca, que não se pode averiguar. Isso me faz entender, pastor Júlio, o que Paulo disse em Romanos 8:33. E o que Paulo disse é uma doxologia, um cântico de louvor. Romanos 8:33, ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, que é conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Escute o que ele fala: profundidade. Então preste atenção, quando ele fala das riquezas de Cristo aqui, você sabe que a palavra riqueza, para mim poder aplicar aqui, você sabe que a palavra riqueza aqui para Deus é como plenitude. O que é plenitude? Deus é completo, Deus é cheio. No sentido do que, pastor? Em Deus não falta nada, entende? Deus, ele é pleno, tá certo? Deus, ele é completo, por isso que ele é rico, porque ele não tem falta de nada. Então riqueza aqui não tem nada a ver com coisa material, tá? A riqueza aqui é no sentido de que para Deus, em Deus não tem falta de
Nada. Tá certo? Vale a pena a repetição, algo que eu já falei aqui. Deus não pode ser diminuído e Deus não pode ser melhorado. Deus simplesmente é completo. Tá certo? Vale a repetição. Isso aqui eu já falei umas 3 vezes, mas vale a repetição pela importância do que eu estou falando. Agora escute. Aqui quando o apóstolo Paulo fala as insondáveis, ou as incompreensíveis riquezas de Cristo, em outras palavras, Paulo quer dizer que de Deus nós só vimos a ponta do iceberg. Você sabe o que é a ponta do iceberg? É um pedaço de geleira muito grande que se descobre da geleira e vai para o mar. E quando vai para o mar, para o oceano, o que acontece? Ele fica 10% fora a ponta dele e 90% dentro da água. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Nós só conhecemos 10%. Os 90% ainda a gente não tem conhecimento. Porque, oh meu Deus, isso aqui é violento demais. Escute aqui, se alguém está pensando, porque tem pessoa que pensa assim, chega a arrepiar, só de ver aqui, que eu não li, mas eu vou ler agora, que eu deixei anotado, ó. Escute, hoje nós só temos o conhecimento das riquezas de Deus, que é a salvação, que é a predestinação, a eleição, nós já vimos tudo isso, a justificação, o perdão de Deus, a redenção, tudo isso são as riquezas de Deus, tá certo? As riquezas de Cristo. Só que isso, o batismo com o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, isso tudo é as riquezas, tá? Só que isso é só uma pontinha. Isso é só uma lasquinha só. Aqui, como já disse Paulo, incompreensíveis. O que ele diz com isso? Fora do campo de busca. Você sabe que existem lugares no oceano que é impossível de se chegar. Nenhuma máquina, nenhum ser humano consegue chegar. De tão profundo que é. É impossível chegar. Então, a gente não sabe o que é a água? Sabe, mas a gente vê tudo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, vem aqui, filho. Olha só, porque tem pessoa que não tem noção do que vai ser a eternidade. Escute, nós vamos passar uma eternidade conhecendo Deus e ainda não esgotaremos Deus. O que é esgotar, gente? Vocês não pegaram essa. Esgotar é tirar a última gota. Ou seja, nós nunca vamos descobrir Deus 100%. Chegar assim e falar, agora eu descobri Deus 100%, eu descobri toda a sabedoria de Deus. Presta atenção, Deus vai nos dar toda uma eternidade. Deus falou, eu estou te dando uma eternidade, mas mesmo assim você não vai ser capaz de me conhecer por inteiro. De conhecer toda a grandeza e saber. Presta atenção, para séria! Meu Deus do céu. Isso é muito violento, meu. Nós vamos passar uma eternidade toda vendo a sabedoria de Deus. De onde você acha que a gente tira essas belezas naturais? Você não olha na terra. Irmão, tem lugares na terra que é bonito? Não é bonito, é lindo. Você olha aquelas águas, aquelas árvores. É de tirar o fôlego. Você acha que isso veio da onde? Veio da mão de quem? De Deus. Agora imagine que nós só estamos vendo a pontinha do iceberg, e Deus está dizendo, eu vou te revelar um oceano inteiro ainda, mas mesmo eu te revelando um oceano, você não será capaz de ver tudo. Meu Deus do céu, é demais isso. Meu Deus, tem gente que pensa que vai chegar lá no céu, vai ser que nem aqui na terra, que hora que você não tem nada para fazer, você fica mexendo em rede social para ver se acontece alguma coisa. Para ver, deixa eu dar uma olhada. Ver o que está pegando aqui. Dá uma passeada no Face, outra no status, vai lá no Instagram, nem sei quantas mais redes tem aí. Ele vai dando umas viajadas, umas navegadas. Aí fala, vixe, mas já orei, já li, já... Enfim, lá no céu não vai ter isso não, filho. Para você ver que o negócio é tão profundo, no céu não conta tempo. A gente vai aproveitar tanta eternidade, porque aqui na terra a gente não aproveita muito. Diga, por quê? Porque você tem que dormir. Quando dorme, apaga, você não vê nada, não sabe de nada. Quando você dorme mesmo,
aquilo ali é uma antecipação da morte, tá? Você não lembra de nada? Eu estou dizendo no outro sentido, que quem morre sabe o que, depois da morte, sabe o que vai acontecer. Mas olha só. Então, eu quero que você entenda isso. Lá no céu não é um lugar monótono. Lá no céu não é um lugar, ai, que rotina é essa? Porque a gente olha só a pontinha do iceberg. E qual que é a pontinha que a gente olha? Ele foi dando só umas pitadinhas para nós. Lá no céu não vai ter morte. Lá no céu não vai ter dor. Lá no céu não vai ter enfermidade. Lá no céu não vai ter cansaço. Uma nasciatéria. Ah, meu Deus. Deixa eu ler um texto aqui, vai, para você entender isso aqui que eu quero falar. Então, guarda essa frase aí, ó. Isso aqui é eu que estou te dando, ó. E nem toda eternidade será capaz de esgotar a Deus. Ou seja, nós vamos passar uma eternidade inteira servindo esse Deus maravilhoso. Mas eu não vou chegar e pegar e falar assim, ó, quando está no tempo da eternidade, eu vou pegar e falar assim, ó, agora Deus não tem nada novo para me mostrar. Nós nunca chegaremos a isso. Porque escute, todo dia no céu vai ter coisa nova. Você vai passar uma eternidade conhecendo com todos os dias da eternidade. Vai ter uma coisa nova, Deus revelando, Deus mostrando o seu poder, Deus revelando a sua glória. Já pensou, irmão? Vai ser. Agora você entende porque os serafins, os querubins, quando eles veem Deus, o que eles só sabem falar? Santo, 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 santo. É muita glória, gente. Quando eles veem Deus, eles falam, meu Deus, é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é inigualável. Ele é incomparável, meu Deus. Deixa eu ler o texto. Essa palavra aqui é forte, gente. Vamos lá, para concluir aqui o estudo. Veja só isso aqui. Então já fica aí, tá? Fica meditando nisso aí. Por isso que quando você ouve uma palavra dessa, irmão, qual é o prazer que você continua tendo de viver nessa terra, a não ser servir a Cristo? Agora você entende porque Paulo falou? O viver para mim é o quê? O viver para mim é Cristo, mas o morrer é ganho. O que ele está querendo dizer? Se eu continuar vivendo aqui, só se for para servir a Cristo. Esse é o único sentido que tem, viver aqui só se for para servir a Cristo. E eu morrer para mim? É lucro. Agora entende a mentalidade dele. Esses tempos atrás eu vi um líder espiritual, e de nome o camarada, ele falando de pessoas que, enfim, que falam que tem desejo de estar diante da presença de Deus. Ele falou, eu não estou ainda nesse nível espiritual. Eu fiquei assustado. Como que pode? Meu Deus do céu. Sei lá, cada um tem o seu, enfim, a sua fé em Deus. Mas entenda uma coisa, como que eu vou ficar apegado numa coisa passageira e cansativa, enfadonha? Porque Salomão falou, todo dia a mesma coisa. Você já reparou? Irmão, tem um lugar na sala de casa que é o lugar onde eu estudo. E toda quinta-feira, quando está dia ensolarado, é a mesma coisa que acontece naquela sala, porque o sol bate todas as vezes no mesmo lugar. E aí eu tenho que mudar a mesa lá para mim não tomar sol. É a mesma coisa, não muda nada. A vida aqui na terra, filha, é enfadonha, na terra, mas em Cristo, Deus prepara as novidades. Vem comigo, ó, vamos encerrar. Olha que Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios 9, 2, do 9 ao 12. Eu vou ler, presta atenção. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem dá citéria, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Não olha para a pessoa não, mas diga assim, Deus preparou coisas maravilhosas para que o amam. Aleluia. Olha lá, então ele está dizendo, ó, presta atenção, ele está dizendo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Presta atenção, aqui ele está falando do evangelho, da revelação de Jesus Cristo. Mas você sabe que o evangelho, a revelação de Jesus Cristo, não acaba com a salvação aqui na terra. A gente é salvo, liberto do poder do pecado,
liberto do medo da morte e liberto do domínio de Satanás aqui na terra, tá certo? Mas acaba a nossa vida aqui? Não, a nossa vida vai seguir para a eternidade. Por isso que Jesus falou, quem beber da água que eu lhe der, lhe fará uma fonte a jorrar. Jorrar para onde? Para a vida eterna. Jorrar significa dar um salto, é daqui para a eternidade, ó. É dar um salto para a eternidade. Agora veja, agora o texto diz que essas coisas, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, que Deus preparou para os que o amam, olha lá, olha o que ele diz, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo, que é Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, que é Deus e que habita em mim, ou seja, Deus ele perscruta a si próprio, e a única maneira de Deus se revelar para nós é dessa forma. Agora você entende por que você conhece das coisas do céu? Porque o Espírito de Deus habita, reside, mora, e não só isso, porque aqui ó, a revelação de Deus foi dada a nós, ó a revelação do Espírito, essa é a revelação do Espírito, é a palavra de Deus, é a revelação do Espírito Santo. Então Deus nos revelou a salvação em Cristo. É por isso que ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus se o Pai não revelar. Não foi o que Jesus falou para Pedro? O que estão dizendo que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai. Ninguém pode conhecer a Cristo se o próprio Deus não se revelar para ele. Isso é tremendo. Agora escute isso aqui, ó. Então Deus nos revelou, e eu estou dizendo, Ele revelou o que? Tudo. Hoje o que nós temos de revelação de Deus é só a ponta, só para você entender, eu usei essa expressão aí só para você entender. Então só é a ponta do iceberg. Agora versículo 11, vamos lá, estou concluindo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora olha que lindo, 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Quem tem o Espírito do mundo? Aleluia! O Espírito do mundo é o Espírito do anticristo. Esse é o Espírito do mundo. Mas nós recebemos o quê? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, o que nos é dado gratuitamente. É nos dado, ou seja, dado pela graça. E agora eu concluo esse estudo dizendo que, meu Deus, Paulo está falando aqui do plano da salvação em Cristo, e aquilo que o Espírito Santo nos revelou através da sua palavra é apenas um lago, dentre todo o oceano de Deus, preparado na eternidade. Tá? Agora eu saí da outra metáfora, na analogia, do iceberg, agora fomos do lago para o oceano. Porque você sabe que tem lago, tem riacho, tem lago, riacho, tem rio, tem mar e tem oceano. A gente está na parte mais fraquinha. É tudo água, não é? É tudo água. Então a gente está nessa parte aí, entendeu? A gente está olhando para aquele laguinho, aquela lagoazinha, e está achando, nossa, quanta água, né? Então agora veja, quando Deus abre os nossos olhos para uma realidade como essa, qual é o desejo que você tem? A não ser de estar diante do teu Criador? Fala para mim. É por isso que eu digo, cada dia que eu estudo a Bíblia Sagrada, não estou jogando conversa fora, dizendo que eu sou espiritual, não coloque palavras na minha boca. Quando você começa a estudar essas cartas paulinas e se infiltrar dentro desse texto, a única coisa que você sente é vontade de estar diante do seu Criador. Fala, eu quero ver isso aí, eu quero contemplar o Senhor, eu quero... Então a conclusão é o quê? Todo ser humano nasce pobre. Romanos 3:23. O que é pobreza? É ser destituído da riqueza espiritual. Todo ser humano foi destituído da glória de Deus e precisa ser enriquecido por Cristo. Então, pela graça da sua salvação, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, então preguemos o Evangelho do Senhor. Nós somos enriquecidos pela graça de Deus. Agora nós temos que anunciar essas riquezas. Tem muita gente, e eu falei aqui para os irmãos aqui, né? Tem 5 bilhões de pessoas pobres.
Eu estou falando espiritualmente falando. Tem 5 bilhões de pessoas que estão escravizadas, ou mais pode ser, escravizada pela carne, no domínio de Satanás, e ainda condenado à morte eterna, porque quem não crê será condenado, diz a Bíblia. Então veja, nós temos que agora, por isso que Paulo falou, eu sou o menor de todos. O que ele está querendo dizer com isso? Eu me coloco como serviçal, eu que sou o menor, eu me coloco como escravo do Senhor Jesus, porque Ele me deu essa graça de pregar esse evangelho, de anunciar esse evangelho do quê? Das riquezas, ou seja, enriquecer a muitos que estão pobres. Sabe o que Paulo está dizendo? Por isso que ele diz lá, encerrei aqui, por isso que ele diz, acho que é 2 Coríntios 6,10 ou 1, não estou lembrando, que ele fala lá, ainda que sendo pobre financeiramente, mas enriquecendo a muitos. Então, escute isso aqui, nós não podemos, irmão, de maneira alguma, conhecer essa grandeza do Evangelho de Jesus e se calar. A gente não pode se calar. Eu volto a dizer para você, consagra as tuas redes sociais a Deus. Usa das redes sociais para falar da palavra de Deus, para falar de Jesus. Usa o teu status, usa o que você puder, usa a oportunidade no teu trabalho, pregue essa riqueza insondável, aleluia, em nome de Jesus, amém, as palmas louvem o Senhor.